Olá, gente, bem-vindos por aqui. Eu sou a Jéssica Bosco, sou a fundadora, né, uma das fundadoras aqui da Rapport, a nossa academia de pré-vendas, e nós estamos começando uma série de vídeos que vai te ajudar, né, ou que vão te ajudar a entender melhor esse universo de pré-vendas. Aqui na Rapport a gente fala de pré-vendas o tempo inteiro, 24 horas por dia. E se você quer conhecer um pouco mais sobre os nossos cursos, a nossa comunidade ou sobre os serviços que a gente presta, aqui na descrição do vídeo eu deixei tudo detalhado para você. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser sobre um assunto que pode ser que você tenha caído de paraquedas nesse mundo e você está até agora se perguntando, que é, afinal de contas, o que que é pré-vendas? O que que são SDR, BDR, LDR, um monte de DR aí que o mercado está contratando, e por que que eu deveria saber sobre isso? O que que eu deveria saber sobre isso? É isso que nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos começar falando o que que é o pré-vendas, né. Como o próprio nome já diz, o pré-vendas é aquilo que vem antes da venda. Então, eu tenho um processo comercial, que eu tenho uma pessoa que faz a pré-venda, ela ou seja, ela qualifica um potencial cliente, que nós sempre vamos chamar esse potencial cliente, ou seja, esta empresa que tem um potencial de virar a nossa cliente, de lead, certo? Então daqui para frente você vai escutar sempre a palavra lead e você já sabe que é uma empresa que poderia virar um cliente nosso, potencial cliente nosso. Show? E aí a pré-vendas, ela faz essa qualificação, ou seja, ela verifica se essa empresa tem os requisitos necessários para virar um cliente. Jéssica, como assim é requisito necessário? Não é a empresa ter dinheiro e a gente vende? Assim eram as coisas há um tempo atrás. Porém, em 2011, o Aaron Ross, que você vai escutar muito falar sobre ele se você entrar nesse mundo de pré-vendas, ele lançou um livro chamado Receita Previsível, depois de ele ter sido diretor de vendas da Salesforce, ou durante o período, né, que ele ainda estava lá dentro da Salesforce, e ele teve uma ideia de dividir a operação de vendas em etapas. Ele fatiou a operação de vendas, fazendo com que cada pessoa da operação ficasse com uma função. E com isso, ele acelerou os resultados. Ele deu uma duplicada, triplicada, quadruplicada nos resultados da empresa e vendo que isso deu muito certo, ele lançou o livro Receita Previsível, em que agora, com isso feito, essa fatiação da equipe comercial ali, eu consigo ter uma previsibilidade de resultados. E é o que eu vou explicar para vocês. Então, de onde que surgiu isso? Por que que agora a gente faz isso? E por que que eu preciso saber se a empresa tem ou não os requisitos? Justamente por conta desse senhor, do Aaron, que fez essa divisão. Então, ele pegou os leads que eles recebiam e antigamente todo mundo, né, tinha uma época aí na nossa vida que o vendedor trabalhava o lead do início do processo até o final. Só que imagina comigo, esse vendedor recebe várias empresas para trabalhar, ele precisa verificar se essa empresa realmente existe, se essa empresa tem os problemas que a solução dele resolve, se ela já não usa um concorrente, ele tem que convencer essa empresa a assistir uma demonstração. Nós falamos muito sobre mercado SaaS, mas aí se você tiver, né, em qualquer outro mercado não vai ter problema, mas o mercado SaaS ela vai ter que assistir uma demonstração, ela precisa conhecer o seu produto, estar disposta a isso, depois o vendedor corre lá, faz a demonstração, mostra qual é o produto, mostra qual é a solução, e depois ele corre lá, faz um follow-up, né, ou seja, consegue continuar um contato com essa empresa e aí sim ele fecha o negócio. Era isso que acontecia no mundo das vendas. Uma pessoa fazia todo esse processo. Só que ela perdia muito tempo e as empresas não sabiam, elas tinham meta, desde sempre desde que o mundo é mundo, aqui as empresas têm meta de vendas. Só que elas não sabiam se elas iam alcançar. Poxa, a nossa meta esse mês são R$ 20.000 de vendas. Será que vai dar? Será que a gente precisa de mais leads? Será que esses leads que a gente tem são suficientes? A gente não tem muita certeza. Com este modelo em que a gente adiciona uma etapa, que é o pré-vendas, agora a gente passa a ter essa previsibilidade desse funil. Porque eu tenho noção, eu sei quantos leads vão ser tratados aqui,
quantos chegarão na mão do vendedor e quanto o meu vendedor é capaz de fechar. Isso se chamam as taxas de conversão. Mais para frente a gente vai falar de taxa de conversão quando a gente tiver a aula sobre funil de vendas. Então ainda não é aqui que eu vou falar sobre ela. A minha ideia aqui é só explorar com vocês o que é o pré-vendas. Então, o pré-vendas é um profissional, né? O pré-vendedor é um profissional que recebe uma lista de empresas e ele pode receber essa lista de empresas para ele trabalhar de duas formas, tá? Uma forma é ele receber uma lista de empresas que a gente acredita que tenham potencial e eu posso fazer filtros para achar essas empresas, como por exemplo, eu quero empresas que tenham mais de 500 colaboradores. Eu trabalho com empresas que faturem acima de 2 milhões por ano. Eu quero empresas que sejam do segmento X, segmento específico. Isso é um ponto e eu posso trazer empresas desse porte, exatamente assim, porque eu acredito que essas empresas tenham uma maior facilidade de fechar o meu produto, de comprar a minha solução. Ou ele pode receber essa lista, então, de empresas que nunca ouviram falar da empresa de vocês, ele nem sabe por onde, que vocês existem, o pré-vendedor precisa começar um relacionamento do zero, aí ele vai fazer uma ligação se apresentando, vai mandar um e-mail, vai começar uma conversa pelo WhatsApp, e essa a gente chama de uma lista de outbound, ou seja, é um lead que eu vou atrás, ele nunca nem escutou falar de mim. Talvez, se a minha empresa tiver feito um bom branding, ele pode já ter escutado falar sobre mim, mas ele nunca levantou a mão e disse: "Oi, vocês estão por aí? Eu quero conhecer mais sobre o seu produto ou o seu serviço". Então a gente chama de uma prospecção fria. Fria porque eu vou precisar começar um relacionamento do zero com essa empresa. Agora, ele também pode receber uma outra lista, que aí a gente chama de inbound. O inbound são empresas que já ouviram falar da gente e que em algum momento elas interagiram com a empresa. Ou seja, a minha equipe de marketing fez uma postagem nas redes sociais, fez um post patrocinado, patrocinou palavras-chaves no Google, e aí quando essa empresa foi pesquisar alguma coisa, ela viu o nosso anúncio, clicou e falou: eu gostei disso aqui, eu quero conhecer mais". Ou ela viu a sua empresa num evento, ou ela viu a sua empresa no outdoor e ela falou: "Cara, muito bom, eu vou atrás". E ela ligou para saber sobre o seu produto ou serviço, deixou uma mensagem lá no formulário de contato, ou entrou em contato pelo WhatsApp. Aí a gente tem uma outra lista, que é essa lista de inbound. Essa lista é muito alimentada pela galera do marketing. Então, o marketing faz várias ações durante o mês para trazer esses clientes interessados no seu produto ou serviço. Algumas empresas não têm equipe de marketing, então é tudo no outbound mesmo, é tudo em lista fria, mas algumas empresas investem pesado nesse time de marketing e elas vão passar uma lista muito qualificada para você trabalhar. A gente tem esses 2 cenários. Outbound, eu tenho que ir na unha mesmo atrás dessa empresa, começar um relacionamento do zero e abrir a porta para que o meu vendedor venda para essa empresa. Inbound, o time de marketing está fazendo um bom trabalho por trás e quando chega na minha mão, eu só preciso não, gente, isso dá trabalho, tá? Eu preciso fazer essa qualificação, entender se ela tem realmente os requisitos que a gente precisa, se vai fazer sentido para essa empresa, e aí sim eu mando para o time de vendas. E isso é muito legal, porque aí eu consigo ter geralmente a gente trabalha com equipes mistas, tá? Outbound e inbound na mesma equipe. Então eu consigo ter um lead que está mais educado, e logo ele provavelmente vai comprar, e eu tenho um lead que ele precisa de um pouco mais de tempo e um pouco mais de educação sobre o meu produto, mas que o ciclo de vendas, por mais que seja um pouco longo, ou, né, ou um pouco mais longo, em breve eu também tenho fechamentos oriundos daqui. E aí eu tenho uma taxa de conversão disso, né. Se o meu pré-vendedor Se eu sou um pré-vendedor e eu trabalho com 200 leads por mês, e desses 200 leads eu consigo mandar 20 que eu conversei, deu certo e eu agendei para o vendedor, significa que eu tenho uma taxa de conversão de 10%. Então eu já começo a ter uma previsibilidade. Ou seja, se eu quero aumentar o número de reuniões do meu vendedor, eu posso botar mais um pré-vendedor né, do meu vendedor, eu coloco mais um pré-vendedor que faz mais 20 contatos, mais 20 agendas. Ah, agora eu tenho 2 consultores de vendas, eu coloco mais talvez 2 pré-vendedores. Essa conta de 2 pré-vendedores para um vendedor também é bem comum no mercado. Mas então, voltando para o Aaron Ross,
Em 2011, ele lançou Receita Previsível, é uma das leituras praticamente obrigatórias da área de pré-vendas, junto com uma outra leitura, que eu já vou deixar aqui para vocês também, que é o Spin Selling. Spin Selling, leitura obrigatória para você, tá? Então, o Aaron lançou esse livro em 2011 e lá por 2013, 2014, essa técnica de pré-vendas, né, essa metodologia de colocar um pré-vendedor na área de vendas, ela começou a chegar no Brasil. Até então, o Brasil ainda não fazia isso, ele estava aqui fazendo um vendedor fazendo tudo. Com isso, a gente começou realmente a fatiar isso. E hoje nós temos várias nomenclaturas na área. Então eu tenho SDR e BDR, que nada mais é do que o pré-vendedor. Algumas empresas dizem que o SDR só trabalha lead inbound, aquele lead que vem do marketing. Outras empresas trazem que o BDR trabalha somente leads de outbound, aquele da lista fria. Eu não vou trazer aqui para vocês nesse momento todas as nomenclaturas, porque nós temos glossários também, mas eu vou deixar um glossário na descrição para que você possa acompanhar, né? E aí depois a gente até pode fazer uma outra aula explicando mais sobre as palavras. Mas, recentemente, a gente ainda teve mais uma nomenclatura adicionada aí, que são os LDRs. O que é o LDR, gente? Ele faz a lista que os pré-vendedores vão atuar. Então, antes o pré-vendedor, ele ia lá no Google, buscava as informações, buscava as empresas, ou recebia pronto do marketing e estava tudo certo. Agora a gente tem uma etapa antes da pré-vendas, em que alguém qualifica essa lista. Recebe a lista, verifica se o telefone é válido, quem seria a pessoa responsável por ele conversar, o porte da empresa, ele vai batendo as informações com rede social, site, e aí quando essa lista chega para o pré-vendedor, ela já está muito mais preenchida, enriquecida. Esse é o papel do LDR, ele enriquece essa lista de leads. E aí o pré-vendedor ele consegue, criar algumas hipóteses de por que essa empresa deveria usar a minha solução. E o pré-vendas, a gente sempre fala muito de porta de entrada, de ele é um abridor realmente de novos negócios, ele faz a abertura de novos negócios. Então imagina que eu tenho uma empresa que nunca escutou falar sobre mim, e eu vou lá abrir uma porta de negócio, conectando o meu vendedor com aquele comprador da empresa. Isso é uma posição muito estratégica. Nem sempre os pré-vendedores enxergam essa posição como a posição estratégica que ela é, mas ela é uma posição super estratégica. Ela é uma posição chave, porque ali eu faço a abertura. E, gente, eu faço abertura de 20, 30, 40, 50 leads por mês. Imagina a gente conectar essa quantidade de pessoas que têm potencial de compra com o meu time de vendas. Esse impacto na receita, ele é muito grande. Então, o pré-vendas hoje, ele é considerado uma das áreas estratégicas no time de receitas. Toda empresa pode ter um time de pré-vendas? Não. Vai depender muito de qual é o ticket do produto que ela vende, como é o processo comercial. Às vezes ela tem um produto tão simples que o vendedor, na própria ligação ali com o lead, ele já meio que faz uma apresentação e às vezes já fecha o negócio. Não precisava ter um time de pré-vendas então, ele vai ter uma pessoa que faz todo o processo, certo? Eu vou falar para vocês um pouco mais para frente em uma próxima aula sobre o funil de vendas, e aí vocês vão entender um pouco mais dessa esteira comercial. Mas em suma, a gente tem hoje a pessoa que faz a lista, qualifica, enriquece, deixa tudo lindo, maravilhoso. Depois eu tenho os pré-vendedores, que realmente ligam, mandam e-mail, mandam WhatsApp, se conectam pelo LinkedIn com esses potenciais clientes, para que a gente abra mercado e a gente possa fazer uma demonstração. Então, o intuito do pré-vendas é que a gente marque uma demonstração com este lead. E depois eu tenho vendas. Algumas empresas chamam de closer, outras de consultores. É a mesma coisa. Esse time de closer aqui, ou de consultores, ele faz a reunião de venda. Então, ele faz a demonstração e depois ele continua em contato com esse lead até ele conseguir fechar, né. Como é que são geralmente as taxas de mercado? Aquela que eu falei ali de 10% é uma taxa verdadeira. Quando a gente está falando de outbound, cerca de 5 a 10% das empresas que eu converso durante o mês, eu realmente consigo agendar uma reunião. Já no inbound, a minha taxa tende a subir um pouco, porque eu já tive um trabalho do marketing, né. Ele conseguiu lá fazer um trabalho,
ele fez um bom patrocínio e ele consegue sempre ir moldando aquele patrocínio ou aquele tráfego lá para ele trazer as pessoas certas. Então, conforme o marketing vai trazendo pessoas, ele vai trazendo uma leva mais qualificada. Então, o inbound ele tende a ter uma porcentagem maior. Já vi empresas com porcentagem de 25, 35, 50%, depende muito do negócio. Não vou jogar uma taxa exata aqui para vocês, mas vai depender do negócio. Já na área de vendas, o ideal é que fique acima de 20%, mas uma taxa de conversão ali de 20, 25% já é bem legal. Ou seja, eu já sei que de cada 100 leads que eu converso, eu agendo 10 leads e desses 10 leads, 2 fecham. E isso me dá previsibilidade de receita. E é por isso que a área de pré-vendas é uma das áreas mais importantes nas empresas hoje. Então, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai super ajudar vocês a responder e a entender melhor sobre esse universo também. Até o próximo vídeo.